A nova maneira de ver os outros. Johann Wolfgang Goethe é considerado a maior personalidade da literatura alemã, famoso como poeta, romancista, dramaturgo e ensaísta. Viveu de 1749 a 1832. Certa vez, escreveu ele, com muita sabedoria, trate as pessoas como são, e elas permanecem assim. Trate-as como se fossem o que podem ser, e ajudá-las a tornarem-se no que são capazes de se tornar. Na verdade, muita gente queixa-se dos outros, mas nada faz para que se tornem melhores, ou então, fazem-no pelo caminho errado, que vai trazer mais complicações do que resultados benéficos. Não vou falar das pessoas que procuram rebaixar os outros. Essas, por conta da lei do retorno, só vão colher desgostos, menosprezo e sofrimentos. Quero me referir a si, que se aflige com o comportamento de certas pessoas e gostaria tanto que fossem melhores e mais felizes. Se no entanto as tratar como são, não está a contribuir em nada para que possam tornar-se um pouco melhores. Tratando as pessoas como são, não ofereceu nenhum subsídio para que cresçam na vida, para que iluminem as suas qualidades e encontrem o melhor caminho para a sua realização pessoal. Se você ensina as pessoas a tornarem-se melhores, já está a contribuir de forma poderosa para que se tornem melhores. Goethe acertou no ponto. Mostrou ser realmente grande pensador e homem sábio. Trate-as como se fossem o que podem ser, escreveu ele, e ajudá-las a tornarem-se no que são capazes de se tornar. Se você trata um homem nervoso, impulsivo, ofensivo, impaciente, como se fosse calmo, controlado, positivo e paciente, você está a ajudá-lo a tomar-se assim. Com esta forma de proceder, você evita ser mal compreendido e insultado. Simplesmente você está a tratá-lo como ele deseja ser tratado, o que o torna altamente receptivo. Quem não gosta de ser valorizado? Vendo-no outras qualidades de que ele precisa ou que deseja ter, está a contribuir para que ele assim seja, pois esta imagem actuará de forma poderosa na mente consciente e subconsciente dele. Richard Bach, no seu livro, Ponte para o Sempre, dizia, para trazer qualquer coisa à sua vida, imagine que já lá está. Para trazer qualquer coisa à vida de uma pessoa, imagine que já lá está. Se, imaginando que já lá está, você ajuda a tornar realidade o conteúdo da imaginação, nada mais correto do que vivenciar esta realidade. Vamos supor que o seu filho tem muita dificuldade nos estudos. Se você passa o tempo a dizer-lhe que precisa de estudar muito porque não tem inteligência e é duro de cabeça, está a reforçar e a solidificar o problema. Toda a mensagem que o subconsciente aceita como verdade, executa-a. Portanto, a sabedoria está em transmitir ao filho afirmações que signifiquem o que você quer que ele seja. Diga, por exemplo, você é muito inteligente. Já mostrou muitas vezes que é inteligente. Então, estude com calma e tenha confiança em si, porque será sempre bem-sucedido. E a partir de agora trate o seu filho como um rapaz inteligente. Nunca torne a falar das dificuldades de aprendizagem. Ao considerar o seu filho inteligente, estará a gravar essa verdade no subconsciente dele. Faça assim com o seu marido, com a sua mulher, com todas as pessoas, e estará a dar mais inteligente contribuição para que se tornem no que são capazes de se tornar. Todos os defeitos de uma pessoa não são nada mais do que a sombra da qualidade nela existente. Ilumine a qualidade, e a sombra desaparecerá. Engano, a vida não é uma luta. No outro dia, eu ouvia uma palestra em que o conferencista se firmava na ideia de que a vida é uma luta. E citava pensadores, poetas, filósofos. O poeta Gonçalves Dias, no seu poema Canção do Tamoio, escreveu: a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Quando se analisa profundamente a essência da vida, chega-se à conclusão de que é um equívoco dizer que a vida é uma luta. Lutar significa enfrentar alguém ou algo que está contra nós, é digladiarem-se duas forças antagônicas. Se você disser que a vida é uma luta, está a afirmar que os outros estão a investir contra si ou que você está a investir belicosamente contra os outros, em todos os momentos do dia. Isso não é verdade. A sua vida é você. Neste caso, a vida seria uma luta se você estivesse constantemente a lutar contra si. Isso só pode acontecer se está a promover uma guerra interior. Ora,
Guerra interior produz devastação e destruição. Portanto, quem assim agisse estaria doente, perturbado, fora da realidade, fora de si, autodestruindo-se. Na verdade, a essência do ser humano é amor, é luz, é paz, é Deus. Pense comigo, se a essência de toda a criatura humana, feita à imagem de Deus, é amor, luz, paz, Deus, não existe conflito, nem luta entre seres da mesma dimensão superior, porque ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. Certa vez li numa revista a seguinte frase: se alguém é superior a si, por que lutar? Se alguém é inferior a si, por que lutar? Se alguém é igual a si, não há razão para lutar, pois ambos têm a mesma compreensão de tudo. Se os seres humanos são essencialmente iguais, lutar é idiotice. Além do mais, todos somos um universo, de tal forma que se eu luto contra alguém, estou, com efeito, a lutar contra uma parte de mim mesmo, e isso não é correto. Por outro lado, se todos somos um, a vida é comunhão, congraçamento, fraternidade, harmonia e solidariedade. Toda criatura humana tem Deus dentro de si, por isso tem o poder infinito, que tudo alcança e é a fonte de tudo. Quem possui esta verdadeira compreensão, não pode falar em luta ou conflito, já que não precisa de tirar nada a ninguém, já que ninguém o está a impedir de nada. Longe de ser uma luta, a vida é uma caminhada abençoada, alegre, feliz, agradável, saudável, fraterna, harmoniosa, pelos caminhos ensolarados e floridos deste paraíso terrestre, criado pelo amor divino aos seus filhos. Você não vai lutar contra nada nem contra ninguém. Você vai cumprir a sua missão maravilhosa, realizando os seus dons e procurando tornar ainda mais lindo este mundo que lhe foi dado por Deus. Mas, e a luta de cada dia? Insistirá você. Não existe luta. Cada dia abre-lhe as cortinas para que você siga em frente, com fé e alegria, na realização da sua missão cósmica e humana. Foi por isso que Jesus disse que a vida é um banquete, e eu continuo a afirmar que a vida é uma festa. Se você disser ou pensar que a vida é uma luta, o seu subconsciente cumprirá a sua imaginação e você gastará enormes somas de energia para alcançar o seu objetivo. Se você disser e pensar que a vida é uma festa, o seu subconsciente executará essa projeção mental, tornando a sua vida alegre e festiva. Engano, o mundo não é mau. Abra as páginas da Bíblia e você verá que foi Deus quem criou o mundo. Continue a ler e aprenderá que também o ser humano foi criado por Deus. E, por fim, narra o livro sagrado, e viu Deus todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas. Vivemos, portanto, num mundo maravilhosamente bom. Contemple as flores, tão mimosas e lindas, envolvidas pela suavidade de fragrâncias inesquecíveis, olhe as estrelas, no seu espetáculo de luzes, erga os olhos para o céu e veja o azul infinito, galopado pela cavalaria branca das nuvens, percorra as matas, os rios, as cascatas, os lagos, os mares, as praias, as montanhas, os vales, as planícies sem fim, voe com os pássaros multicoloridos e caminhe com os animais portentosos ou delicados, meigos ou fortes, delgados ou possantes. Sim, este é um mundo lindo, aprazível, delicioso, fascinante. Agora olhe ao seu redor, multidões humanas espalhadas por toda a parte. Seres formados à imagem e semelhança de Deus. Inteligências de alcance ilimitado. Mentes de poder inesgotável. Corações feitos para inundar de amor o planeta. Este é o mundo de Deus e o mundo de Deus não é mau. No entanto, se gravarem na sua mente a imagem negativa de que o mundo é mau, cheio de inimigos, de perigos, estão, na verdade, a transformar a verdadeira realidade da criação divina. Além disso, se incutirem na sua cabeça que o mundo é hostil, você corre o risco de gerar angústias existenciais, que podem desaguar numa depressão profunda. Este mal pode, ainda, ser acrescido de um estado mental em permanente desconfiança, pavor, medo, impotência e desânimo. Esta filosofia e teologia, ao invés de aproximar as pessoas, criando um elo transcendental de fraternidade, de boa vontade, de congraçamento, de comunhão, de solidariedade e de colaboração, cava abismos de separações subtis e subconscientes. E o ser humano entra em confusão mental pelas contradições que lhe são postas. De um lado, insistem que deve haver solidariedade, de outro lado, pregam que o mundo é mau, que se deve fugir do mundo, que a vida está cheia de perigos, de hostilidades,
de maldades e de ameaças. Como pode uma pessoa amar e odiar ao mesmo tempo o mundo? Como é possível abraçar e ao mesmo tempo temer o ser humano? Seria, talvez, como dizer que o mundo é bom e mau ao mesmo tempo, e que a criatura humana é boa e má ao mesmo tempo, vivendo com outros seres humanos que são filhos de Deus e filhos do mal na mesma essência. Pois bem, perguntará você, onde está a verdade? A resposta é você que a dará. O Mestre ensinou um dia, procure a verdade e a verdade libertá-lo-á. Se nós acreditamos, porém, que o mundo e os seres que habitam este mundo são obra de Deus, chegaremos facilmente à conclusão de que vivemos num mundo bom, num mundo lindo, num mundo abençoado, num mundo agradável, em convivência com seres humanos que são filhos de Deus, templos do Altíssimo, imagem divina, nossos irmãos de origem e de verdade. Neste momento, nasce, com a espontaneidade da luz solar, uma linda canção de amor no seu coração, que será cantada em sinfonia com todos os seres amorosos do universo. E você dirá, com emoção, o mundo é realmente bom. Capítulo 2, Pense e Saúde. Hoje, mais do que nunca, tornou-se verdadeira a predição do Dr. John Schindler quando afirmou, no seu livro, Como Viver 365 Dias por Ano. As coisas mais absurdas que se imaginaram ou se poderiam imaginar antes de 1936, sobre o mecanismo da doença induzida pelas emoções, são insignificâncias comparadas com as que têm sido descobertas. E a acumulação de novos conhecimentos apenas começou. Vou contar-lhe algo que é uma verdadeira revolução no campo da medicina convencional. Trata-se de um dos maiores avanços na compreensão das causas, dos efeitos e da cura das doenças. Estudos e pesquisas científicas, realizadas por centros médicos, institutos, clínicas e universidades, descobriram que há uma inter-relação perfeita entre a mente, o cérebro e o sistema imunológico. O sistema imunológico é composto pelos glóbulos brancos, entre os quais se destacam especialmente os linfócitos T. São os encarregados de proceder em autodefesa do organismo contra qualquer invasão ou agressão doentia e nefasta. Se o exército branco, encarregado de fortalecer e defender o vasto território do corpo humano, estiver bem preparado, em ordem, numeroso, forte, as doenças não se instalam. E se porventura se instalarem, serão vencidas e expulsas pelos glóbulos brancos, sob o comando da elite, chamada linfócitos T. Se a doença ou a invasão de certos vírus, bacilos, bactérias ou micróbios nocivos encontrar esse exército dizimado e fraco, conseguirá ganhar terreno e apossar-se de alguma parte do organismo, instalando-se aí de forma autônoma, prejudicial e permanentemente agressiva contra o resto do corpo. O que é que fortalece ou enfraquece os linfócitos T, consequentemente, o sistema imunológico? Pesquisas e descobertas. Mais recentemente, relata a revista Seleções, agosto 87, uma notável série de experiências laboratoriais localizou com precisão o íntimo relacionamento entre o cérebro e o sistema imunológico. Pesquisas realizadas pelo professor Novera Sector, dos Institutos Nacionais de Saúde, dos Estados Unidos, bem como por estudiosos da Faculdade de Medicina da Universidade de Alabama, em Tuscaloosa, comprovaram a teoria. Já os professores Alan L. Goldstein e Nicholas R. Hall, da Faculdade de Medicina da Universidade George Washington, descobriram que o cérebro e o sistema imunológico comunicam entre si através de uma família de hormonas, chamadas timosinas, e de outros elementos existentes no sangue. Esta mesma revista concluiu que muitos cientistas estão atualmente a investigar os efeitos de emoções específicas no sistema imunológico. A psicóloga Margaret Kemen, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, constatou que casos de recorrências de herpes genital estavam relacionados com sensação de depressões. Outra equipa de cientistas verificou que o estresse mental provoca danos no sistema imunológico. Realizando uma experiência, a psicóloga clínica Janice Kilton-Glaser e o virólogo Ronald Glaser retiraram sangue de 40 estudantes de medicina, em diferentes épocas do ano escolar e, por fim, durante os exames. Descobriram que o estresse arrasava o seu sistema imunológico. O Dr. Isaac Geraci, diretor dos serviços de oncologia do Centro Médico Mercy Catholic, em Filadélfia, afirma que atualmente dispomos de provas irrefutáveis de que uma atitude mental adequada pode ajudar o sistema imunológico a funcionar com muito mais eficácia. Além disso, os pesquisadores de psiconeuroimunologia contam com provas evidentes de que as emoções,
As atitudes mentais e a força de vontade afetam extraordinariamente o sistema imunológico. Robert Adler e Nicholas Cohen, da Escola de Medicina da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, depois de experiências realizadas sob a inspiração do fisiologista russo Ivan Pavlov, concluíram que existe uma ligação entre o cérebro e as células sanguíneas especializadas que formam o sistema imunológico. Visão, 29 de junho de 88. Outros cientistas descobriram que o sistema imunológico não só sofre interferência do cérebro como também comunica diretamente com ele. A doença é uma derrota temporária. Põe em ação a sua poderosa voz positiva e confiante de comando e o seu exército de defesa destroçará os inimigos. A mente age diretamente sobre o cérebro através de pensamentos, sentimentos e emoções. O cérebro, então, reage de imediato, libertando certos tipos de hormonas benéficas ou maléficas que, por sua vez, fortalecem ou enfraquecem os linfócitos T. Assim sendo, a mente fortalece ou enfraquece o sistema imunológico, que é composto pelos glóbulos brancos e especialmente pelos linfócitos T. Os estados mentais positivos levam o cérebro a liberar uma hormona chamada endorfina. Endorfina é uma palavra composta do prefixo endo, que significa interno, e do vocábulo morfina, que é um anestésico, analgésico, sedativo. A morfina, que você conhece, usada para aliviar ou eliminar a dor, é uma espécie de ópio aplicado diretamente no sangue do paciente. É interessante saber que a morfina aplicada em injeção intramuscular, ou via oral, não produz efeito. Ocorre que se descobriu que o cérebro tem receptores para a morfina, até porque ele mesmo produz e liberta a morfina interna, sob certos estímulos. Como o sangue atinge essas regiões cerebrais, só causa efeito a morfina externa aplicada no sangue. Item: qual é a ação da endorfina? Esta hormona, produzida pelo cérebro, alivia ou elimina totalmente a dor, tanto física quanto emocional. Além disso, pode produzir sensação de bem-estar, de euforia, de prazer, de êxtase até. Mais ainda, as endorfinas atuam sobre o sistema imunológico, fortalecendo os linfócitos T. O que é que leva o cérebro a liberar as endorfinas? São os estados mentais positivos. Por exemplo, pensamentos e sentimentos de alegria, de paz, de amor, de felicidade, de autoconfiança, de fé, de bom humor, de relaxamento, de euforia, de idealismo, de coragem, de alegre expectativa, de sucesso, de vitória, de força de vontade, de impulso, de generosidade, de boa vontade, de ternura, de iluminação interior, de sonhos e desejos grandiosos em que se acredita. A mente, o cérebro e a endorfina. Mentalizações positivas em nível beta, alfa ou teta, agem poderosamente sobre o cérebro, que liberta grandes quantidades de endorfinas, produzindo agradáveis sensações e fortalecendo o sistema de autodefesa orgânica. Orações positivas e cheias de fé são, por isso mesmo, poderosos fatores de saúde e de cura. Meditações sobre o bem, Deus, o amor infinito, o poder infinito, a sabedoria infinita, a presença divina, a perfeição total, a harmonia cósmica, a comunhão universal, a luz divina, a essência infinita do ser humano, o reino dos céus, a iluminação interior, a felicidade, também produzem efeitos altamente benéficos no corpo humano. Estados mentais positivos de contemplação interior provocam sempre bem-estar. A integração mental e emocional com a natureza estimula positivamente o cérebro, produzindo a endorfina do prazer e beneficiando a saúde. Também quando você se liga interiormente em Jesus Cristo no Pai Celestial, em Maria Santíssima, nos seus santos e anjos protetores, sentindo emoções positivas, estas atuam no cérebro libertando a endorfina, que não só alivia a dor como pode levá-lo, inclusive, ao êxtase. Agora você consegue raciocinar por que o estado de fé indescritível, alcançado por certas pessoas, em determinados momentos, chega a eliminar a dor e a curar o corpo. O Dr. Sang Lee, formado em medicina na Coreia, e especialista em medicina interna e alergia, nos Estados Unidos, afirmou que a mente e o corpo são um todo. Quando há uma situação alegre e esperançosa, a química cerebral altera-se, libertando um tipo especial de hormona, chamada endorfina, que fortalece o sistema imunológico, podendo, inclusive, eliminar células cancerosas.
Lembre-se de que a sua mente é a insubstituível farmácia do corpo. Os efeitos da endorfina. Norman Cousins era editor da revista americana Saturday Review. Este homem sofreu de artrite espinhal e estava condenado a passar o resto dos seus dias no leito, com o corpo rígido como uma estátua. Em determinada altura Cousins ouviu o médico canadiano Hans Selye dizer que o estresse afeta a química do corpo e predispõe o organismo à doença. Perante essa afirmação, Norman raciocinou: deve suceder o contrário com quem libertar as tensões. Emoções positivas, como a alegria, devem tornar o corpo saudável. Passou a praticar a terapia da fé e do humor, conseguindo curar-se. Tornou-se até jogador de tênis nas horas de folga. A revista Planeta, da série Ouro, conta o caso de um jovem lavrador, chamado Roy Tapp, que num certo dia de 1983, enquanto trabalhava no campo, perto de Oxford, ficou com o braço separado do corpo na altura do ombro, por uma máquina de ceifar. O rapaz não só não desmaiou como pegou no braço decepado e caminhou 1 quilômetro até ao hospital onde, numa cirurgia bem-sucedida, que durou 10 horas, os médicos conseguiram reimplantar o braço do agricultor. Com certeza o cérebro deve ter liberado uma grande dose de endorfina, a qual, como você viu, tem ação tanto anestésica como imunológica. Durante a última guerra, notava-se que os soldados feridos seriamente, que deviam ser enviados de regresso a casa, suportavam os ferimentos com muito menos morfina do que aqueles cujas lesões, mais leves, determinariam o seu regresso ao campo de batalha. A explicação é que a agradável expectativa do regresso ao lar ativava a produção da endorfina no cérebro. Quantos jogadores de futebol, que sofrem lesões muito dolorosas, conseguem continuar a jogar sem sentir as dores nem os efeitos da lesão? O entusiasmo, a vontade de jogar e ganhar, a atenção voltada para a partida e a expectativa da vitória, não raro emocionalizada pelos adeptos, levam o cérebro a ativar a produção da endorfina. Terminado o jogo, aí, sim, sentem dores fortíssimas. Especulações sobre o assunto. Nesse momento, eu parei de escrever, finquei as mãos no queixo e comecei a imaginar o que, na verdade, teria ocorrido no corpo de Jesus Cristo, dos santos e mártires, quando foram submetidos a tão dolorosos sofrimentos. Não poderia ter acontecido que a força interior, a fé, a irresistível elevação espiritual, actuassem fortemente sobre o cérebro, desencadeando grandes doses de endorfina, a qual elimina a dor e produz sensação agradável. E essas pessoas que passam por sobre brasas, por exemplo na noite de São João, sem sofrer queimaduras. Não é possível que uma pessoa, em transe ou em êxtase, não sinta cansaço. Você nunca percebeu que quando atua por amor, com gosto, por prazer, sente muito menos cansaço do que aquilo que deve realizar por obrigação, interesseiramente em estado de conflito? No meu livro, O Poder Infinito da Sua Mente, escrito em 1980, eu já afirmava: a sua mente age e o seu corpo reage. Portanto, queira bem ao seu corpo. Ame-o. Não o perturbe nem o castigue, gerando pensamentos negativos e destrutivos na sua mente. Mente doente, corpo doente. Mente sadia, corpo sadio. Se você soubesse o poder que a sua mente exerce sobre o corpo, tanto na direção da doença quanto da saúde, dedicar-se-ia muito mais a estudar essa realidade. O Dr. Sang Lee, médico coreano, contou que até uma senhora de 70 anos, que não podia andar, anda agora a escalar montanhas de 3.000 metros de altura. Creio que Deus nos deu tanta vitalidade que podemos viver com saúde neste mundo, uma vez que não arranjemos problemas deliberadamente. Como a mente negativa enfraquece o sistema imunológico. Você já sabe que as atitudes positivas e alegres fortalecem o sistema imunológico e produzem sensações agradáveis de bem-estar, aliviando as dores. Agora você verá, por outro lado, que estados mentais negativos enfraquecem os linfócitos T e causam sofrimento. É o que acontece quando a pessoa está deprimida, zangada, abatida, negativa, desiludida, fracassada, acabrunhada, debilitada, diminuída, desanimada, triste. Quando alguém sente raiva, por exemplo, esse estímulo chega ao cérebro e leva-o a produzir a hormona errada, ou seja, a adrenalina. Esta enfraquece os linfócitos T. Os glóbulos brancos, sob o comando dos linfócitos T, são os encarregados da autodefesa do organismo. Se esse exército foi dizimado,
as doenças progridem e proliferam. Pense comigo, se você está doente, o seu sistema imunológico está enfraquecido, caso contrário, o sistema imunológico impediria a doença. Isso significa que você precisa urgentemente de fortalecer os linfócitos T-hora. Se você se entrega ao desânimo, ao estresse, ao abatimento, ao negativismo, além de não fortalecer o exército de defesa do organismo, está a debilitá-lo ainda mais. Se uma pessoa, por exemplo, sofre de cancro ou de sida, é evidente que o seu sistema imunológico não funciona, pede socorro, está combalido. Você fortalece-o pela alegria, pela fé, pela força de vontade, pela expectativa de cura, pelo ânimo, pela autoconfiança, pela oração ou mentalização da saúde, pela imaginação positiva, pela força interior, pela palavra criadora, enfim pelos estados mentais positivos e saudáveis. Mas se, pelo contrário, você se fecha em si mesmo, desiludido da cura, decepcionado com a doença, descrente de qualquer método de cura, revoltado contra si, contra Deus e contra o mundo, renitente a qualquer esforço benéfico, trancado no seu quarto escuro, estará a retirar todas as condições para que a mente e o corpo lutem pela sua cura. Eu tenho visto pessoas ultrapassarem o cancro e a sida até o dia em que caíram no desânimo total. Aí a derrocada foi rápida. O médico norte-americano John Diamond escreveu, em 1979, que os pensamentos odiosos e destrutivos podem esvaziar a nossa energia vital, timos, e os pensamentos criativos e cheios de amor podem aumentá-la. Diz a revista Visão, em artigo sobre medicina, é imenso o número de pessoas que têm a saúde comprometida por choques emocionais causados pela não realização de um sonho ansiosamente aguardado, pelo desgosto com a morte de um parente ou pela aproximação de exames ou entrevistas. É menor, porém igualmente elevado, o número dos que não chegam a ter a saúde abalada, nem vêm a morrer em função dessas emoções mal administradas, mas que ficam temporariamente paralisados por problemas estomacais, intestinais, cardíacos, dermatológicos e por outras desordens orgânicas mal explicadas. 29 de junho de 88. Aqui é bom informá-lo de que não é uma simples emoção negativa ou positiva, bem como não é apenas uma esporádica mentalização positiva ou imaginação pessimista, que vai acarretar, desde logo, uma catástrofe orgânica ou doença. Assim como uma pedra só não destrói nem constrói uma casa, não são momentos esparsos e casuais de pensamentos ou sentimentos negativos ou positivos que vão produzir uma realidade mental e orgânica. Não é, pois, uma emoção e sim um estado emocional que vai produzir uma realidade benéfica ou maléfica na mente e no corpo. Não é um pensamento apenas que vai modificar o seu ser, mas um estado mental. Não é uma meditação que vai mudar a sua vida, mas a realidade mental assimilada e vivenciada. Não esqueça, porém, que de pedra em pedra se faz uma montanha, de tijolo em tijolo se faz uma casa, de grão em grão de areia se faz uma praia, de gota em gota se faz um oceano. No meu livro, O Poder Infinito da Sua Mente, escrevi como o corpo reage aos estímulos da mente, se você mantém pensamentos de tristeza, mágoa, inveja, ódio, raiva, depressão, angústia, carência, solidão, egoísmo, vingança, ciúmes doentios, malquerença, pessimismo, discórdias, ganâncias, avareza, orgulho, nervosismo, aflição, preocupação, desilusão, fracasso, desamor, descrença. Esses pensamentos produzem desajustes e desarmonias no corpo e daí nascem as doenças. Você tem uma energia mais do que atômica dentro de si e pode usá-la para se destruir ou para construir uma vida saudável e rica. A cura pelo riso e pela alegria. Comprovando o efeito benéfico da endorfina na cura dos pacientes, alguns hospitais americanos estão a criar atividades humorísticas com o intuito de acelerar o processo de recuperação. Fica mais uma vez comprovado o velho ditado de que rir é o melhor remédio. Aliás, a Bíblia já o afirmava, há milhares de anos, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Em artigo de Jane Brody, publicado no jornal New York Times, consta que diversos hospitais em todo o país começaram recentemente a fazer circular, nas suas dependências, carrinhos com livros, filmes de humor, brinquedos e jogos capazes de divertir os pacientes. Alguns desses hospitais organizaram salas de humor, onde os doentes e suas famílias se podem unir aos funcionários para rir com o estímulo de vídeos engraçados, anedotas, e por apresentações humorísticas, muitas vezes a cargo dos próprios pacientes.
A escritora relata que o Hospital St. Joseph, de Houston, no Texas, determina que as suas enfermeiras contêm pelo menos uma história engraçada por dia aos seus pacientes. Na Universidade de Ciências da Saúde, em Oregon, chegou a ser criada uma associação denominada Enfermeiros para o Riso, cujos membros usam distintivos com a frase: "Cuidado, cuidado, o riso pode ser perigoso para a doença." Há dias, contou-me uma amiga que um médico anestesista de certo hospital da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, procurava saber qual era a música preferida dos pacientes que iam submeter-se à cirurgia. Ao regressarem ao quarto, após intervenção cirúrgica, voltavam a si ouvindo essa música predilecta. O médico observou que isso lhes causava sensações agradáveis, prazer, aliviando as dores e facilitando a recuperação da energia. Esta descoberta casual apoia-se na medicina, pelos efeitos benéficos da endorfina. Aliás, pesquisadores do National Cancer Institute, dos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que as pessoas felizes são 70 vezes menos susceptíveis de contrair qualquer doença, inclusive o cancro. O Dr. Sang Lee, já citado, afirmou que a dor tem íntima relação com as emoções. Tem a ver com a quantidade de endorfina produzida. Então, os cientistas descobriram que a endorfina, além de agir como a morfina, aliviando a dor física, também alivia a dor emocional. E mais tarde descobriram que a endorfina fortalece os linfócitos T, do sistema imunológico. Por outras palavras, a paz e a alegria produzem endorfinas e, desta maneira, fortalecem o sistema imunológico. Decida-se, pois, desde já levantar o ânimo, a rir à vontade e a cultivar a alegria, pois além de tudo mais trata-se de um óptimo método terapêutico. Mentalização da alegria. Alegria, alegria. A vida é uma festa. Deito fora toda a tristeza e decepção. A vida começa agora, e agora estou bem disposto, radiante como um lindo dia de sol. A vida é o mais lindo dom de Deus, por isso estou a usufruir dela com toda a vitalidade e esplendor. Cada passo é um movimento de alegria, cada palavra é palavra de alegria, cada gesto é gesto de alegria, cada pensamento é pensamento de alegria. Sinto a vida a meu favor. Eu amo esta vida, que se está a tornar cada dia melhor. A vida é uma festa para mim. Do livro, O Poder Infinito da Oração. Você é o seu próprio remédio. Chegou a hora de mudar totalmente as atitudes mentais. Não importa se, até aqui, você vivia no mundo da sua própria desolação. Este é o momento em que, a exemplo do que aconteceu com o filho pródigo dos evangelhos, você vai levantar-se, sacudir o torpor e o desânimo, e vai mergulhar, com fé e alegria, na mentalização da saúde, da cura, da felicidade, do sucesso e do bem-estar. Está a começar, neste instante, o seu milagre. A força todo-poderosa, que age na mente, está dentro de si. Veja só que maravilha! Você é o seu próprio remédio. Nenhuma doença resistirá ao estado mental positivo, alegre, vigoroso e cheio de fé. Lembre-se de que o mestre já dizia que a fé move montanhas. E a fé é a energia fantástica que existe dentro de si. Sem dúvida nenhuma, você é muito maior do que a sua doença. O psiquiatra Arnold Schwarzenegger, no seu livro, A Vontade de Viver, escreveu uma frase, que será mais uma força para si, se realmente desejamos viver, se temos incentivo para viver, se temos alguma coisa para a qual vivemos, então, estejamos embora muito doentes, se não esgotamos as nossas últimas energias físicas, não morreremos. Vivemos porque queremos viver. Sim, você deseja viver. Basta você concentrar-se, durante meia hora, sobre si mesmo, e verá que há muitas razões poderosas e irresistíveis pelas quais deseja ardentemente viver. Agarre-se com mãos e pés a esses motivos grandiosos, como o amor, a mulher, o marido, os filhos, os empreendimentos, os amigos, os ideais, os projetos, a alegria de viver, o maravilhoso milagre da vida, os netos, o seu barco, a quinta, o cão, o seu poder criativo, seja o que for, e torne tudo isso uma fonte inesgotável de energias positivas, de alegria, de forte expectativa. E mentalize a saúde. Imagine-se a realizar esses desejos, acredite nessa realidade mental. Dessa forma, estará a enviar poderosos impulsos ao cérebro, que reforçará os linfócitos T, os quais se dedicarão, com força, amor e coragem,
a luta contra o mal que se abateu sobre si. E você ganhará a batalha, porque você é muito maior e mais poderoso do que a sua doença. Seja um vencedor desde já. Pensar é poder. Pode quem pensa que pode. Realiza quem acredita que já realizou. Exatamente como ensinou o Mestre Jesus. Crede que tendes alcançado e alcançareis. Quando você ergue a sua mente, tornando-se positivo e optimista, já começou a cura da sua doença. A força e a energia nascem na mente e expressam-se no corpo. Tudo tem solução. A capacidade do ser humano supera em muito a marca já atingida até ao dia de hoje. Vai, até mesmo, além da própria imaginação. Com isto, quero dizer que você não deve depor as armas diante de qualquer situação que lhe pareça desesperada ou irreversível. No âmago do ser humano existe uma sabedoria infinita, capaz de alcançar a solução de tudo e a resposta para tudo. A própria história da humanidade já é uma prova do que estou a afirmar. Vou dar-lhe alguns exemplos das maravilhas que vêm acontecendo no mundo da saúde, da vida, da recuperação da perfeição física. Entre os fenômenos das Olimpíadas do passado está o atleta Rei Evry. Este rapaz teve poliomielite em pequeno, que o deixou preso à cama. Aos 10 anos de idade conseguiu andar, com enorme sacrifício, auxiliado por muletas. Aos 20 anos já era um dos melhores atletas da Purdue University. Em 1900, quando das Olimpíadas de Paris, Evry tinha 27 anos. Representando o New York Athletic Club, Rei ganhou 3 medalhas de ouro no salto e teve a sua grande vitória pessoal. A atleta Vilma Rudolph também teve poliomielite e não só recuperou a perfeição como bateu todas as concorrentes super saudáveis na corrida dos 100 metros, durante as Olimpíadas de Roma, em 1960. Ganhou uma medalha de ouro. Certo dia, eu assisti a um programa educativo da TV Globo e lá disseram que o Tarzan do cinema norte-americano teve um atraso mental até os 6 anos de idade. Acabo de ler a revista Pais e Filhos, de agosto de 1988, onde consta que Renata Maria Fragoso Certa, com apenas 12 anos, transformou-se num precioso exemplo para milhares de crianças e pais do mundo inteiro. Portadora da síndrome de Down, mais conhecida por mongolismo, a menina, recentemente, conquistou todos os primeiros lugares nas provas de natação da 8ª Olimpíada Especial do Estado de São Paulo, e já se prepara para disputar a Olimpíada Brasileira, em outubro. Carregada de medalhas e dedicada nos treinos, Renata é um caso raro de criança portadora da síndrome de Down, que consegue levar uma vida normal. Frequenta o 1º grau, nunca teve que tomar remédios e alimenta-se muito bem. Esses e muitos outros exemplos mostram que tudo tem solução. Lembre-se de que o amor é a força todo-poderosa que cura, regenera e aperfeiçoa o ser humano. Se na sua família há casos de paralisia, mongolismo, autismo e outros problemas, nunca deixe de ver essa criatura maravilhosa como filha de Deus perfeita, cuja matriz divina é e continua perfeita, esperando que o milagre do amor, da paciência, da persistência e do uso de todos os recursos da ciência expressem essa realidade que, em essência, já existe. Claude Bristol e Harold Sherman escreveram certa vez, nunca diga que alguma coisa é impossível, mesmo que nesse momento lhe pareça totalmente impossível. Todo ser humano é filho de Deus perfeito, portanto carrega em si a capacidade e as condições essenciais da perfeição. A distância entre a vida e a morte. Há algum tempo, ouvi o depoimento de uma senhora que estava a atravessar um péssimo momento na sua vida. A escuridão tomou conta da sua mente, o desespero passou a perturbar o seu raciocínio e teve vontade de lançar a vida no abismo do suicídio. Queria morrer. De repente, sentiu como que uma explosão de luz na sua cabeça. Ora, se a vida é uma festa, que estava ela a fazer no meio de tanta escuridão? Reagiu com todas as forças mentais, a tal ponto que, naquele mesmo instante, como por milagre, sentiu-se tomada de paz e de alegria. Superou a agonia. Eis uma lição poderosa para nunca desanimar. A distância entre o desespero e a alegria de viver é apenas de um pensamento. A distância entre a noite e o dia, entre a tempestade e a bonança, é de algumas horas, mas a distância entre o desespero e a paz pode ser de apenas alguns instantes. A luz, segundo os entendidos, percorre a distância de 300.000 km por segundo, o pensamento é mais rápido. Faça-se a luz e a luz se fará.
O desespero toma conta de uma pessoa, ou porque o criou na sua mente ou porque o aceitou. Portanto, o primeiro passo é não criar o mal na mente ou não o aceitar. O segundo passo é criar a luz dentro de si, através da energia do pensamento. Luz é energia, pensamento é energia. O seu pensamento positivo é uma energia tão poderosa que é capaz de transformar as trevas em luz e o desespero em felicidade. Diga agora mesmo para si: faça-se a luz dentro de mim. E a luz se fará. Neste instante, você estará a acionar a energia mais poderosa do mundo, que há de realizar o milagre da sua paz interior. Em vez de mergulhar na escuridão do sofrimento e da morte interior, procure a luz que existe dentro de si. Acredite que, neste momento, está a sair do fundo do poço, e uma força superior realizará o milagre. Volto a insistir: a distância entre a vida e a morte, entre o desespero e a alegria de viver é apenas a distância de um pensamento. Use o seu poder interior e diga para si mesmo, com fé e com firmeza: faça-se a luz dentro de mim. E assim será. Liberte-se das obsessões. Numa das últimas noites da cura, realizada no Estúdio Alpha, proferi uma palestra sobre a libertação de um dos mais agudos males da nossa época, a obsessão. Às vezes, acontece um revés na sua vida, um problema maior, uma situação desagradável, um acontecimento que abala a sua posição social ou familiar, e essa ideia negativa, ou imagem obscura, vai se fixando na sua mente. A todo instante você inflama-se com o pensamento voltado para o problema. Mesmo quando está a ler o jornal ou a ver televisão, a conversar ou a guiar um carro, esse pensamento atropela os outros e toma conta da sua mente. Acaba por se transformar numa obsessão. E a obsessão torna-se um problema mental e físico. Causa-lhe cansaço e esgotamento. É como se você estivesse a andar pela rua, e, a cada instante, tropeçasse numa pessoa, num poste, numa caixa. Quando chega ao seu destino, está esgotado. Fez o que deveria fazer, que é um determinado percurso, mas gastou muito mais energia do que o necessário. A continuar, essa ideia fixa na sua cabeça pode acabar por tomar conta de si e da sua vida. Ideias impulsivas e depressivas. A obsessão pode ser provocada por ideias impulsivas, como aqueles que lutam para passar no exame, estudam de dia e de noite, todos os dias, sem trégua, e por fim acabam por não passar no exame por esgotamento. Morrem na praia, como se diz. Há os que se fixam no seu negócio e nada mais lhes entra na cabeça. Há os que se deixam envolver por situações de competição exaustiva, os que têm pressa exagerada em tudo, achando que devem conquistar o mundo em 8 dias, os que são impulsionados por uma paixão que não vê mais nada além disso. Há muitos outros exemplos. E existe, ainda, a obsessão por ideias depressivas, ideias que causam abatimento, tais como ansiedade vaga, insegurança, conflito familiar ou social, fracassos, dívidas consideradas insuperáveis, desprestígio, medos profundos, assim por diante. Uma jovem solteira, por exemplo, que engravida e começa a imaginar a decepção dos pais, o medo de que a expulsem de casa, o que vão dizer os parentes, amigos e conhecidos, os comentários dos colegas, o medo do futuro. E essas ideias vão tomando conta da cabeça, como uma broca que vai varando a mente. Liberte-se. Você já viu que a obsessão não é nada mais do que pensamento negativo fixado. É o uso do poder da mente ao contrário. Lembre-se, antes de tudo, que existe sempre uma solução para qualquer situação. Você tem dentro de si uma sabedoria infinita que, se invocada, orienta os seus passos para uma maravilhosa solução, e tem, no seu interior, um poder infinito, que remove todas as barreiras e tudo lhe dá. Se você está afundado em dívidas, apavorado por não poder pagá-las, imaginando a desmoralização perante a sociedade, saiba que dentro de si está a fonte do tesouro infinito. Neste caso, leia o meu livro, Você tem o poder de alcançar riquezas. Epidemia no mundo de hoje, depressão. Talvez seja difícil encontrar uma pessoa que não tenha sofrido de depressão passageira. Mas há inúmeras pessoas que se afundam em depressão crônica. A depressão é uma desgraça porque a pessoa perde o ânimo, baixa as energias internas, sente-se combalida e sem forças. É como um pneu furado ou como um balão esvaziado. Sintomas e causas. Entre os sintomas mentais, sabe-se que a depressão produz falta de ânimo, insegurança,
perda de incentivo para a vida, alinhamento dentro de si, dificuldades de tomar decisões, a pessoa vê-se paralisada com medo do desempenho da concorrência, dos colegas, dos chefes, detesta o ambiente de trabalho, por imaginá-lo demasiado agitado, sem confiança em si, intranquila, vê o seu dia a dia como uma sucessão sem sentido, sente-se vítima e acha que ninguém a compreende nem a valoriza, culpa os outros pela depressão, fica temerosa de tomar iniciativas, quer ficar isolada. A causa da depressão é sempre mental, provocada pela reação psicológica negativa aos acontecimentos da vida, como fracasso no negócio, perda de um ente querido, decepção no amor, despedimento do emprego, brigas, desentendimentos, injustiças, assim por diante. O ódio, a inveja, a suspeita e o medo são pensamentos negativos que tendem a baixar a energia vital, ao passo que pensamentos positivos e cheios de amor aumentam a energia interna. Como curar? Se a causa da depressão está na mente, a cura processa-se quando são mudados os padrões mentais de pensamento. A psicoterapia para a depressão, como a entendo, consiste em ajudar o paciente a criar uma resposta positiva aos seus males. A cura ocorre no momento em que a pessoa se torna positiva, alegre, cheia de vida, feliz, animada, iluminada pela fé na realização de seus ideais. Onde está a causa da depressão? Na mente ou no corpo? Se uma pessoa procura o tratamento da depressão em remédios para o organismo, está a considerar que a depressão é um mal físico. Na verdade, os problemas de saúde, que ocorrem no indivíduo deprimido, são consequências da depressão e não a causa. A depressão é um estado mental. Mas a causa deste estado mental pode até ser uma doença orgânica, isto é, o conhecimento de que está com cancro, ou com sida, ou com diabetes, como pode ser um fracasso nos negócios, o divórcio, a desavença com um irmão, a perda de um ente querido, uma injustiça sofrida, e assim por diante. Não é, pois, o corpo que produz a depressão, mas a mente deprimida é que aflige o corpo, perturbando a harmonia das funções vitais, diminuindo as energias físicas, deteriorando as forças. O resultado é o corpo cansado, nervoso, abatido, fraco, com largas sensações de dor, prisão de ventre ou diarreia, taquicardias, tonturas, respiração irregular, perda do apetite, desinteresse sexual, insônia e outros males. O colapso da energia interna produzirá o colapso da energia externa. Os antidepressivos. Rafael Lené, no seu livro, Como Vencer o Esgotamento, escreveu, desde que surgiram os psicotrópicos antidepressivos, os psiquiatras têm tentado aplicar esses medicamentos para impedir o surgimento de uma nova fase depressiva. Portanto, não os interrompem, embora administrem em doses menores. Os resultados, porém, foram decepcionantes. A nova fase veio, apesar de tudo. Aumentou-se, então, a dose, mas o remédio já não produziu efeito. Portanto, mais um fracasso. É o que se vê, também, com as pessoas viciadas em tóxicos, precisam cada vez mais do produto, e com frequência cada vez maior, para superar as crises depressivas que se sucedem ao uso da droga. Daí, então, ocorrem casos de pessoas morrerem por superdoses. Sucede, às vezes, no entanto, que o paciente está tão sem ânimo que o médico entende por bem dar-lhe comprimidos para ativar os impulsos cerebrais, como ponto de partida, para ver se a pessoa, daí por diante, se ajuda a si mesma. Active as energias mentais. Aqui eu quero apenas citar o psiquiatra Alexander Lowen. Quanto mais eu pensava no problema da depressão, mais convencido me tornava de que a questão da fé era importante para a sua compreensão. No início, não tinha uma concepção definida do que seria a fé. As pessoas pareciam ter muitas fés diferentes, contudo, apesar das diferenças, a pessoa com fé não fica deprimida. Enquanto a fé da pessoa for forte e ativa, manterá o movimento da vida, que é o que o indivíduo deprimido não consegue fazer. Fui forçado a chegar à conclusão de que o paciente deprimido é uma pessoa sem fé. Ele não pensa sobre si mesmo dessa maneira. Como psiquiatra, eu via-o como uma pessoa doente, alguém cujo funcionamento como ser humano está perturbado, tanto a nível psicológico como físico. Em qualquer caso, permanece verdadeiro que há uma relação íntima entre sua doença e a perda da fé. Do livro, O Corpo em Depressão. Há uma tendência bastante acentuada, entre as pessoas, para remoerem os seus males, contando-os a toda a gente.
Às vezes, acontece como aquela piada do sujeito que foi ao analista, porque estava cheio de problemas. A vida dele era um rosário permanente de problemas. Da última vez que consultou o médico, disse, muito apreensivo: "Olhe, senhor doutor, vim aqui porque devo estar com um problema muito sério." "Qual é o seu problema?" "O meu problema é que agora não tenho nenhum problema." "Isso não é normal." Sempre que alguém ficar a repisar os seus males e dificuldades, seja aos amigos, seja ao analista ou médico, estará a diminuir as suas energias vitais, porque a palavra produz a energia do conteúdo da palavra. Palavras, imagens e lembranças negativas produzem energias negativas, isto é, produzem menos energia positiva. Mas se revolve o passado não traz a cura, como se faz? Perguntará você. A resposta já está dada pelo Dr. John Diamond. A psicoterapia não é para ajudar o paciente a expulsar as suas emoções negativas, mas para o ajudar a transformá-las em positivas. Continua Diamond, pense apenas no seguinte: você pode passar anos na terapia, sessão após sessão, o seu timo enfraquece porque você está a tratar continuadamente com o que é negativo. Talvez você saia do tratamento com uma compreensão melhor dos seus problemas, porém, no fim, o resultado será uma diminuição de sua energia vital. Mas, dirá você, a psicoterapia não é isso, discutir o que está mal para que possa ser aliviado. Sim, claro, mencione a todo custo o que está errado, mas não fique a discutir, a analisar, a remexer nisso. Exponha as suas emoções negativas e mude-as para positivas imediatamente, aqui e agora. Se proceder assim, você vai sair da sessão com um passo mais leve, com um sorriso no rosto. E quanto ao facto de a pessoa estar, por outro lado, sempre a lamentar-se, ensinam os psiquiatras Frank Capra e Joseph Berger que a pessoa deve dizer: "Recuso-me a ser dominado pelo sentimento de autopiedade. Lamentando-me, só farei com que as coisas piorem." Onde se situa a cura? Eu digo constantemente, nas palestras, que a cura da depressão não está no conhecimento das causas, mas na mudança dos padrões de pensamento e de sentimentos. Só nesse momento acontece a cura. Uma pessoa não fica curada da sua depressão porque descobriu a causa, mas porque mudou o seu estado mental. A cura está na mudança da mente. Mudar, como? Pense alegria, felicidade, amor, imagine-se cheio de vida, iluminado positivamente. Ponha fé na sua mente e acredite que agora você é outra pessoa e a sua vida está cada dia melhor e melhor. Como o pensamento produz a realidade do seu conteúdo, agora a sua realidade é essa. Portanto, está curado. Se ao contrário de amaldiçoar a sua escuridão, acender um fósforo, já haverá luz na sua mente. E luz é energia positiva. As drogas para alegrar a mente. Pode ter acontecido que você se tenha sentido nervoso, deprimido, tomado de ansiedade. É um desconforto do qual você pretende livrar-se o mais rapidamente possível. Para isso, apela às drogas, ou seja, aos calmantes, aos sedativos, aos estimulantes, aos excitantes, ou coisa parecida. Se você proceder assim, está a tentar apenas eliminar o efeito sem eliminar a causa, e acaba por não conseguir nem uma coisa nem outra. Excitação nervosa, depressão, ansiedade, são consequências de uma situação mental ou emocional. Suponhamos que você tem de proferir um discurso esta noite, e, à medida que a hora vai se aproximando, o nervosismo passa a tomar conta de si. De repente, o seu namorado diz que está tudo acabado entre vocês e então você sente uma nuvem negra escurecer-lhe a mente. Um dia, um amigo seu, ou seu sócio, ofendeu, e essa situação abateu o seu ânimo. Quem sabe, ontem fez um péssimo negócio, perdeu dinheiro, e agora anda deprimido como nunca. Há inúmeras situações na vida em que a sua mente recebeu um impacto emocional negativo, que acaba por abalar um pouco as estruturas mentais, emocionais e físicas. A capacidade de reagir a certas vicissitudes desagradáveis, que acontecem no dia a dia, varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que se enfurecem em face de uma ofensa, de um desaforo ou de um insucesso na profissão. Outras pessoas, devido à aprendizagem da ciência do poder da mente, trocam logo de pensamento, mentalizam a solução e seguem em frente, com fé e renovado ânimo. Outras pessoas aqui recalcam os seus desagrados, lançando-os para o fundo do depósito mental, até que estoure,
E há, ainda, alguns tipos de pessoas que se afundam numa tristeza, desânimo e depressão sem fim. Estas mostram-se sempre sensíveis, captam os males do mundo, e vivem a cultivar sofrimentos sobre sofrimentos. Neste caso, o organismo começa a ressentir-se e a reclamar. Surgem os sintomas e os mal-estares, que podem abalar os nervos, produzir taquicardias, provocar úlceras, abater as energias físicas, promover insônias, causar prisão de ventre ou disenterias, gerar dores de cabeça, assim por diante. Daí, para tentar a solução através de comprimidos, calmantes, excitantes, vai um passo. É que pouca gente se dá conta de que os males da mente devem ser curados na mente. Se você está triste, precisa urgentemente de criar a energia da alegria, mas lembre-se de que tristeza e alegria são estados mentais. Pensamentos de alegria, imaginações de alegria, mentalizações de alegria, orações de alegria produzem alegria, consequentemente, fazem desaparecer a tristeza. Rompa o mau hábito dos pensamentos e sentimentos negativos de tristeza, de desânimo, de abatimento, de ansiedade, criando pensamentos positivos de alegria, de fé, de segurança interior, de crença no poder da sua mente, de reconhecimento da existência de uma força interior, que remove todas as montanhas de obstáculos e realiza os seus sonhos e desejos. Vou encerrar este comentário citando Milton Powell, no seu livro, Doenças Nervosas. É falacioso acreditar no efeito fácil dos remédios, ou que a perda dos maus hábitos é sempre lenta e dolorosa. De facto, as drogas apenas prolongam e pioram a doença, além de permitirem ao doente manter os maus hábitos de vida física e emocional. Cada mau hábito corrigido permitirá obter mais energia para corrigir o seguinte. Perante qualquer situação desagradável ou deprimente, respire fundo e diga para si mesmo: eu sou o meu próprio poder. Por isso não aceito derrota de espécie alguma. Eu sou um vencedor alegre e feliz. Sorriso, óptimo remédio. Sorriso, lindo sorriso rosa nos lábios, nascida a chave do meu paraíso, fonte da água da vida. Era ao amanhecer. Ao abrir as janelas do Hotel Glória, no 9º andar, contemplei a beleza da Baía da Guanabara, doirando-se aos raios esplendorosos do sol, e então da minha mente nasceram estes versos. Talvez, no mesmo instante, outras pessoas abrissem as janelas, olhassem para as águas da Baía da Guanabara e exclamassem, com o rosto contraído: mais um dia de tédio e de sofrimento. Lembro aqui uma afirmação do imperador romano Marco Aurélio, considerado o maior sábio da Roma antiga. Por sinal, vi a estátua desse imperador, a cavalo, numa praça de Roma. Segundo o guia da excursão, esta foi a única estátua remanescente do paganismo, conservada apenas porque pensavam que se tratava do imperador Constantino, inaugurador da era cristã em Roma. Marco Aurélio já dizia: a nossa vida é o que dela fizerem os nossos pensamentos. Não adiantou nada Deus ter criado uma Guanabara de tantas belezas, de tanta poesia e encantamento, para aquele homem que estava a começar amanhã com a mente obscurecida pelos seus problemas e sofrimentos. A sua vida é o que forem os seus pensamentos. É mais que óbvio. Sorria desde o amanhecer. Mas, o que é que vou fazer, se começo o dia mal disposto? Indagará você. Acorde e sorria para si e para a vida. É que não me sinto bem, por isso não consigo sorrir. William James, pai da moderna psicologia norte-americana, ensinou, com muito acerto, o seguinte. Disse que rimos porque estamos alegres, mas o inverso também é verdadeiro: porque rimos, ficamos alegres. Pois bem, comece a sorrir, nem que seja contrariado, desde o momento em que acorda. De início poderá parecer-se como alguém que está a empurrar o carro que não quer pegar. O carro vai indo aos solavancos, bufa, pega e vai-se abaixo, pega novamente, funciona um instante, vai-se abaixo, pega novamente, solta uma baforada escura de fumo pelo tubo de escape, continua a funcionar, indeciso, e por fim arranca com toda a vitalidade e energia. Da mesma forma, o seu sorriso exterior acionará o sorriso interior, porque estará a criar as melhores condições para isso. Agora, por exemplo, sorria. Você tirará benefício do seu sorriso, e os outros também sentirão o influxo benfazejo do seu sorriso. Sorrias sempre na vida. Onde quer que tu estejas, põe sorrisos nas bandejas e dá-os ao mundo inteiro. O mundo estará sorrindo, mas tu estarás mais lindo, pois tu sorriste primeiro.